Teoria contingencial da administração. Eu mapeei as principais questões de concursos que caem sobre este tema e o resultado é essa aula que você vai ver agora, com vários exercícios para a gente fazer, com muito conteúdo didático, uma explicação em mapa mental e você vai entender tudo sobre teoria contingencial. Na verdade, tudo, ninguém pode explicar tudo de nenhum assunto, né? Mas você vai aprender uma grande parte do assunto que costuma ser cobrado nas questões de concursos. Então, vem comigo. Teoria contingencial. Como sempre, a gente começa a nossa aula com uma introdução. E dentro da teoria contingencial, que surgiu mais ou menos ali na década de 60, tem como principal premissa dizer que não existe uma única maneira correta de administrar. Se você lembra lá da teoria científica, Frederick Taylor propôs um termo chamado The Best One Way, ou como se fosse o único jeito, né, ou o melhor jeito. Ele dizia o seguinte: existe um único jeito de fazer as coisas, se a gente encontrar qual é esse jeito, a gente faz e resolve o problema. Já a teoria contingencial, ela vem se contrapor a essa ideia e fala o seguinte: não existe o melhor jeito de fazer as coisas. Cada situação, cada contexto, cada organização, cada ambiente é diferente e conforme o que acontece dentro desse contexto, eu preciso agir de uma forma que se adapte ao contexto, de uma forma diferente. Então vem rejeitar essa ideia de The Best One Way. E aí vem trazer para a gente algo que é interessante escrever aqui. As organizações dependem do ambiente que estão. Que foi o que eu acabei de falar. Então vamos responder essa questão número 1. A teoria, tracinho, quebrou um paradigma. Para ela, não existe uma melhor maneira de administrar. Uma solução universal que possa ser utilizada por organizações de diversos tamanhos e áreas de atuação. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, basicamente, ele quer saber qual das teorias que enxerga a administração, as organizações, como não existindo uma única forma de administrar. Que foi o que a gente falou, que é a teoria contingencial. E vamos prosseguir. Se você quer esse material que a gente usa na aula, você pode baixar caso você faça parte do ADM Academy. Se você quer fazer parte do ADM Academy, é só você se matricular e vir estudar comigo, vem ser meu aluno. O link deve estar aí abaixo do vídeo. E se você está vendo essa aula já dentro do ADM Academy, então, por favor, é só você olhar aí abaixo do vídeo que você vai ter o material para você baixar. Beleza? Vem comigo. Agora eu preciso trazer uma nova questão, que são as características dessa teoria contingencial. E aí eu vou separar 3, beleza? Primeiro, ênfase no ambiente e tecnologia. Eu vou já explicar melhor sobre isso aqui. Deixa eu colocar uma segunda característica, o tal do relativismo e adaptabilidade. E agora eu vou colocar uma terceira característica, que na verdade são as variáveis contingenciais. Vamos lá? Então, primeiro entenda que a teoria da contingência, ela vai ter seus focos. Se você lembrar da teoria científica, a gente tinha um foco na tarefa, teoria estruturalista, foco na estrutura, teoria clássica, foco na estrutura, teoria das relações humanas, foco nas pessoas. Você tinha várias teorias, cada uma com foco, ali algumas com foco com formas diferentes de ver o homem, homo econômico, homo funcional, homo administrativo, dependendo da teoria que você estivesse estudando. Aqui a gente também tem um bagulho que eu esqueci de falar, e como eu estou falando agora, acabei lembrando, vou colocar aqui só para a gente complementar, que é aqui a ideia, aqui na introdução, ó, de homem complexo, que é o homem que não é tão simples assim e que ele vai tomar decisão de acordo com o contexto da situação. Mas enfim, vamos continuar aqui, que eu preciso te explicar uma coisa. A teoria contingencial, então, ela vai ter esse foco no ambiente, foco na tecnologia. A gente já vai falar de outras variáveis aqui. Se você lembra da teoria sistêmica, aquela palavrinha aqui, ó, sistemas abertos, volta a aparecer.
Por quê? Porque a teoria contingencial também encara a organização como um sistema aberto, ou seja, existem fatores externos à organização que vão afetar dentro da organização. Se você quer entender melhor esse negócio de sistema aberto fechado, eu te aconselho a ver nossa aula de teoria sistêmica, tá bom? Para você não ter a sua compreensão prejudicada. Mas, basicamente, pessoas que estão externas à organização interagem com ela dentro da organização e influenciam isso. Por exemplo, você vai ter cliente, concorrente, regulamentação, questão geográfica. Coisas que estão fora da organização interagem com coisas que estão dentro da organização. E aqui você vai ver também que a tecnologia ela é um fator crítico. Então, aqui, ó, eu vou escrever aqui, ó, tecnologia como fator crítico. Porque, para a teoria contingencial, a tecnologia define como que uma organização vai operar. Então, já começa por aqui. O ambiente é muito importante, porque a organização interage com o ambiente o tempo todo, o sistema aberto. E a tecnologia é importante, porque a tecnologia é quem define como a organização opera. E aí a gente tem o relativismo e a adaptabilidade. O que é o relativismo? Quando a gente fala assim, tudo é relativo. O que significa? Significa que tudo depende. E como eu te falei, não existe uma única forma segundo a teoria contingencial, de fazer as coisas. Então, o que eu vou fazer de acordo com uma determinada situação? A teoria da contingência vem dizer assim, tudo depende. Vai ter uma situação A que eu vou ter que agir fazendo algo para A. Vai ter uma situação B que eu vou ter que agir fazendo algo para B. Vou te dar um exemplo simples. Imagina que eu tenho uma rotatividade de funcionário muito grande da minha empresa. Então, nenhum funcionário para. O que eu devo fazer? Segundo a teoria clássica, existe uma melhor maneira de resolver isso. Mas, segundo a teoria contingencial, depende, é relativo. Quer dizer, por que então que está acontecendo essa rotatividade? Pode ser que numa outra empresa também esteja acontecendo rotatividade de funcionários. Mas o motivo do porquê acontece lá não é o mesmo motivo do que acontece aqui. É relativo. Então o que eu tenho que fazer lá não é o que eu tenho que fazer aqui. Por isso, esse relativismo da teoria contingencial. E por que a adaptabilidade? Porque as organizações devem se adaptar às mudanças externas. Então, para a teoria contingencial, se isso aqui é a organização e eu tenho aqui tudo que acontece aqui dentro da organização, eu também tenho coisas fora da organização. Quando algo fora muda, o lado de dentro precisa se adaptar. Basicamente é isso. E aí existem essas variáveis contingenciais. Segundo a teoria contingencial, esses fatores vão influenciar a estrutura organizacional. Que fatores? O ambiente que a organização está inserida, conforme a gente falou aqui, né? Ambiente e tecnologia é importante. Por exemplo, o ambiente pode ser estável, mas também o ambiente pode ser instável. Se você vê, por exemplo, sei lá, uma fábrica de tijolo, pouca coisa muda dentro de uma fábrica de tijolo. O ambiente externo, até mesmo interno, pouca coisa muda. É um ambiente estável. Agora, quando você vai para a área de TI, por exemplo, muita coisa muda o tempo inteiro, muita coisa evolui, tem muita tecnologia nova o tempo todo. É um ambiente que muda mais, portanto, é um ambiente mais instável. A gente também tem o outro fator que é tecnologia, que a gente também já citou, que a tecnologia é um fator crítico para a organização. Então, a tecnologia pode ser rotineira, ou seja, estou usando o que eu sempre usei, ou pode ser inovadora, trazer uma tecnologia nova para dentro da organização. Outro ponto também é o próprio tamanho da organização que influencia. Se for uma organização pequena, é preciso agir de um jeito. Se for uma organização grande, é preciso agir de outro. E também a estratégia. Dependendo da questão, ele pode abordar essas variáveis trazendo todas, ou só uma, ou só outra. E aí você vai ter que conhecer essas variáveis para você entender. Saber quais são elas, né? Por exemplo, olha essa questão aí. De acordo com a abordagem contingencial, não existe um único estilo de gestão. Isso aqui a gente já sabe. Ou organização que seja aplicável a todas as situações. Então aqui é o que? Certo, beleza? Mas o que eu quero te responder é isso aqui, ó.
Questão 4. São fatores de contingência que influenciam a estrutura. Aí você tem a letra A, grau de centralização. Essa parada de centralização, descentralização, isso tem muito a ver com teoria clássica, tem muito a ver com teoria burocrática, tem a ver com teoria neoclássica, mas não tem a ver com teoria da contingência. Ambiente e fatia de mercado, nada a ver. Concentração de mercado, isso aqui são conceitos que vão mais para o marketing e tal. Mercado, cultura organizacional vai mais para comportamento organizacional, não tem nada a ver. Composição da mão de obra, menos ainda. O que nos sobra, o último, né? Letra E, tecnologia e tamanho da organização. A resposta correta é a letra E. Aqui, como eu falei para você, essas variáveis contingenciais vão influenciar a estrutura da organização. Aqui eu tenho ambiente, tecnologia, tamanho e estratégia. E voltando aqui para a tela, a letra E traz justamente a tecnologia e o tamanho. Por isso que a questão está correta. Lembrando que você pode baixar isso aí se você estiver matriculado no ADM Academy. Se não está, faça a sua matrícula e vem estudar comigo. Bom, agora se faz necessário que a gente explique um pouco sobre ambiente. Porque eu tenho, se eu for puxar aqui, ó, ambiente, eu posso puxar mais dois ramos. Eu tenho o ambiente geral e eu tenho o ambiente de tarefas. Então veja bem, o que é o ambiente geral de uma organização? Bom, primeiro entenda o seguinte. Esses ambientes, tanto geral quanto de tarefas, eles dizem respeito ao lado externo da organização, ao que acontece fora da organização. Porque, veja bem, o que acontece fora da organização interfere no que acontece dentro. Só que tem coisa que acontece fora que é indireto. E tem coisa que acontece fora que é direto mesmo. Eu vou te explicar. Inclusive, vou até já fazer essa explicação aqui, ó. O ambiente geral também é chamado de ambiente macro. E esse ambiente, ele é indireto. Vou já explicar. O ambiente de tarefas é um ambiente micro. E aqui está a diferença, porque o ambiente micro, ele é indireto. O ambiente geral, ele é o quê? Ele é mais amplo. E o ambiente de tarefa, ele é mais específico. Eu escrevi errado aqui, né? Não me deixe escrever errado não, tá? O ambiente de geral, ele é macro e é indireto. E o ambiente de tarefas, ele é macro e ele é direto, tá? Deixa eu apagar e refazer de novo. Ele é direto. O que significa? Significa que se ele é macro, ele é mais amplo, ele está mais distante das operações diárias. Já o ambiente de tarefa está mais próximo. Se ele está mais longe, se ele é mais amplo, se ele é mais macro, ele tem um controle menor. A organização não tem como controlar. Já no tarefa, que é mais direto, que é mais próximo, ele dá maior possibilidade de influência, apesar de ser fator externo. Lembra, os dois são externos à organização. Inclusive, eu vou até colocar aqui, ambiente externo. Contudo, um afeta a organização de maneira indireta e o outro de maneira direta. Como? Por exemplo, vamos avaliar o ambiente geral. Imagina o seguinte, imagina que aconteceu aqui no ambiente indireto, uma mudança, tá muito grosso esse pincel, eu vou colocar mais fino. Uma mudança na lei. Ora, o que a organização pode fazer se a lei mudou? Nada. Só que essa mudança na lei vai afetar de maneira indireta a organização. Tipo, sei lá, uma mudança na lei trabalhista, por exemplo. Aconteceu uma crise econômica global. O mundo entrou em crise. O que a organização pode fazer? Nada. Mudou muito a tecnologia. O que a organização pode fazer? Nada, só se adaptar. Mudou a sociedade, mudou a cultura. Tá entendendo? Então, é o ambiente geral. É o ambiente que a organização está inserida, mas que ela tem pouco controle. Agora, vamos para o ambiente de tarefas, que é mais direto, aonde a organização está inserida e ela tem mais controle e influencia ela de maneira mais direta. Por exemplo, o comportamento dos clientes. A organização pode fazer uma campanha de marketing, pode fazer uma promoção, pode fazer um combo, sei lá, pode dar um desconto, enfim. Ela pode influenciar o cliente diretamente. E veja, o cliente está fora da organização. Só que ela tem mais poder de influência e também o cliente influencia mais diretamente na organização. Quem influencia mais diretamente também são os concorrentes. O concorrente, quando entra com um produto novo, quando faz uma promoção nova,
vai influenciar diretamente a organização. Fornecedor também influencia diretamente. Então, você tem todo o ambiente que eu citei aqui é externo, mas um é mais indireto, como lei, cultura local, etc. E o outro ambiente é mais interno, é mais direto, né? Aliás, não é mais interno, é mais direto. Um é mais indireto, é mais direto. Quer dizer, ele vai lá e ele influencia mais fortemente a organização. O poder de influência dele é maior sobre a organização, mas ambos são externos. Prosseguindo, a gente também tem que entender os tipos de estrutura. E aqui eu cito duas: estrutura orgânica e estrutura mecanicista. Então veja bem, como eu te falei, a organização ela vai, segundo a teoria da contingência, agir de acordo com a situação, com o contexto. Então tem ambiente que não muda, como eu falei ainda agora, ambiente estável. Esse ambiente estável que não muda muito, ele vai requerer um tipo de estrutura organizacional. Já um ambiente que muda demais vai requerer outro tipo de estrutura. Um ambiente mais dinâmico vai requerer outro tipo de estrutura. Então a gente tem a estrutura orgânica, e essa estrutura orgânica, ela é para ambientes, vou escrever aqui, ambientes dinâmicos, que mudam muito. A estrutura orgânica, então, por ser um ambiente que muda muito, ele não pode ser rígido. Ele tem que ser o quê? A estrutura tem que ser flexível. Por ser um ambiente dinâmico, eu não posso ter uma comunicação vertical. O que é a comunicação vertical? A comunicação vertical é aquela que vem do topo da hierarquia e vem descendo até embaixo. E depois também faz o sentido contrário, né? Porque às vezes o chefe quer se comunicar com um subordinado, então essa é a comunicação vertical. Às vezes também o subordinado quer se comunicar com o chefe, então essa é a comunicação vertical também, só que no sentido ascendente. O que acontece agora? A gente tem uma comunicação lateral, que é a comunicação entre os departamentos. Essa comunicação dentro da estrutura orgânica precisa acontecer porque ela é mais rápida. Então, a gente também tem a comunicação, vou colocar assim, com lateral. Inclusive, essa parada de comunicação lateral costuma cair muito em questão. E como é uma estrutura, é um ambiente mais dinâmico, também é necessário ter o quê? Descentralização. Porque são ambientes dinâmicos. Agora, quando você vai para uma estrutura mecanicista, aí você tem um ambiente mais estável. Então, vamos lá, ambiente estável. E aí, como o ambiente não muda muito, você pode ter uma hierarquia rígida, totalmente diferente da orgânica, né? Você pode ter centralização, totalmente diferente da orgânica. Você pode ter regras formais, que também é muito diferente da orgânica. Então a estrutura ou mecanicista ou orgânica, ela vai depender se o ambiente é estável ou não. Beleza? Isso costuma cair bastante em questões dessa matéria. Eu vi muitas questões a respeito. Inclusive, olha aí uma questão para a gente resolver. São características das organizações orgânicas a hierarquia flexível, com predomínio da interação lateral sobre vertical, a amplitude do controle administrativo mais ampla e uma maior confiança nas organizações, nas comunicações informais. De cara, essa aqui já está certa. Por quê? Vamos ver as outras. B. Pouca possibilidade de mudança. Não, isso aqui já é característica de organização mecanicista, de estrutura mecanicista. Vamos para C. A estrutura burocrática. Ih, já lascou, porque burocracia não entra aqui, tá? Burocracia é mais rígida, burocracia é mais inflexível, que não faz parte das organizações orgânicas. D. Estrutura flexível, ok, tá bem até aqui, com predomínio da interação lateral sobre a vertical, legal. O sistema rígido de controle, sistema rígido de controle não faz parte da comunicação, aliás, não faz parte da estrutura orgânica. E se a gente for para E, predomínio da interação vertical, já está errado, né? Predomínio da interação vertical não é. Então, correta é a letra A. Lembrando que se você quiser este material aqui, você precisa se matricular no ADM Academy, o link está na descrição. E agora é importante que eu te traga dois conceitos. Na verdade, só um, mas eu preciso comparar com o outro, tá? Eu preciso trazer o seguinte conceito. Vamos lá. Vou puxar aqui, vou colocar aqui, a docracia. E aqui embaixo, da mesma cor, eu vou colocar burocracia. Se você já estudou comigo aqui, cara, se você já estudou comigo a teoria burocrática, você já sabe o que é a burocracia, você já sabe que a burocracia tem uma estrutura rígida.
Você já sabe que a burocracia é baseada em regras. Você já sabe que a burocracia é baseada em autocontrole. Sabe que a burocracia é baseada em processos padronizados, em papelada, né? Em formalidades. Eu vou até colocar aqui, ó. Formal. Você já sabe que a burocracia é formal, tá? Então, o que vem a ser a adocracia? Alguns gostam de falar advocacia, né? O que vem a ser a adocracia? A adocracia é o oposto de burocracia. Então, se a burocracia é rígida, a adocracia é flexível. A adocracia é adaptável. Aí você vai ter aqui decisão descentralizada, equipes multidisciplinares, você vai ter uma abertura para a pessoa ser criativa, para que as respostas às mudanças sejam rápidas. Você vai ter uma ideia da teoria contingencial de que, se é preciso me adaptar a um contexto externo e se mudanças podem acontecer rápido, então eu preciso responder rápido a essas mudanças. E essa resposta rápida a essa mudança não pode existir se o controle for rígido, for inflexível, for muito formal. Então aqui, inclusive, a advocacia traz um pouco de informalidade. As comunicações aqui acontecem mais rápidas, etc. É o oposto, gente, é o oposto. Inclusive, olha essa questão aqui, 7, que caiu da sustente, né? É nesse ambiente de constante inovação e adaptabilidade que se destaca a expressão advocacia. O termo se refere ao oposto da burocracia, significando uma estrutura flexível capaz de amoldar-se contínua e rapidamente às condições ambientais em mutação. É a advocacia. O texto acima refere-se à seguinte abordagem da administração. Engraçado que ele nem quer saber o que é advocacia, né? Ele já fala. O que ele quer saber é, esse termo foi cunhado em que abordagem? Ora, abordagem contingencial, beleza? E aí eu quero só finalizar falando de alguns autores. Normalmente eu falo dos autores no começo, mas como esses autores aqui eu vi cair pouco, então eu achei melhor colocar no final, porque também normalmente as teorias têm poucos autores, esse aqui acaba sendo mais, né? Diferente da teoria comportamental, que também tem muito, mas enfim, eu optei didaticamente deixar isso aqui no final. E aí eu tenho o seguinte, ó, eu tenho algumas ideias, as ideias de Burns e Stalker, são dois, tá? Burns e Stalker. Eu tenho as ideias de Lawrence e Lorsch e também tenho as ideias de Joan Woodward. São 3 autores, já caiu questões sobre eles e cada um deles vai tratar de certos pontos. Por exemplo, Burns e Stalker normalmente trata desses tipos de estrutura que eu acabei de falar, ó. A diferença então entre estruturas. Vou só colocar aqui, ó, estruturas. Ele vem tratar dessas estruturas que podem ser mecânicas ou que podem ser orgânicas. Ele vai falar sobre isso. Já Lawrence e Lorsch, que não aparece muito, mas também já caiu questão sobre ele, vai falar sobre diferenciação, que a gente já estudou esse termo lá em teoria sistêmica, e também vai falar de integração. Já o Joan Woodward vai falar sobre tecnologia e estrutura. Como eu falei, não costuma cair muita coisa, a não ser tipo associando ao nome deles para você saber e tal. Mas essa parte aqui é o que cai mais, essa parte aqui, ó, mecânica e orgânica, que é a do Burns e Stalker. E aí eu trago uma questão que acaba abordando esses autores aí. Sobre os estudos da teoria contingencial, assinale as afirmativas. E aí ele começa, afirmativa 1. Burns e Stalker definiram as organizações mecânicas e orgânicas. Certo ou errado? Certo. Joan Woodward relacionou a complexidade do sistema produtivo com maior controle operacional. Não, esse cara aqui vai olhar para a tecnologia e para a estrutura. Inclusive, vou colocar aqui, ó, errado. Lawrence e Lorsch defendem setores especializados para ambientes diversificados. Sim, isso aqui é o conceito de diferenciação. Lembra da teoria sistêmica? Difícil escrever aqui diferenciação com o mouse, né? Porque eu não consigo escrever aqui com a caneta como eu escrevo quando eu estou aqui na tela. Eu não consigo escrever com a caneta. Eu só consigo escrever com o mouse quando eu estou aqui no slide. Mas enfim, é o conceito de diferenciação.
Se você puxar lá da teoria sistêmica, a diferenciação é quando vai se criando departamentos e essas unidades elas vão sendo divididas, né? Vai se criando divisões e essas unidades vão se tornando especializadas naquilo. Então, há uma divisão, a consequente especialização é o que aqui dentro da teoria chama-se de diferenciação, beleza? Então, quando ele fala que Lawrence Lodge defende setores especializados, é justamente essa diferenciação que ele está defendendo. Portanto, aqui também está certo. Logo, eu tenho a 1 certa, 2 errada, 3 certa, 1 e 3, que é a resposta, a letra C. E aqui a gente tem a nossa conclusão, né? A gente traz a conclusão para o material. A teoria contingencial é essencial para entender como organizações se adaptam. Aí você vai ver que foco no relativismo, na flexibilidade. E se você adaptar, se você lembrar isso aqui, ó, dica para a prova, relacionar a teoria com a adaptação ao ambiente e com a ausência de regras universais, fica fácil de você acertar questões. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se você está no ADM Academy, você pode baixar esse material e você vai encontrar mais exercícios no final, tá bom? Para você fazer, você vai encontrar mais exercícios e lá no final dos exercícios também tem o gabarito para você verificar se está certo. E lá no gabarito tem comentário para você também aprender um pouquinho mais sobre cada uma dessas questões abordadas nos exercícios, tá bom? É isso, a gente finaliza aqui então TGA com a teoria contingencial, né? A gente abordou todas as teorias que costumam ser cobradas em concursos, tanto que está lá da teoria clássica, da teoria científica, a teoria contingencial. E eu espero que você tenha gostado dessa bateria de aulas. E não se esqueça, quer ser meu aluno? Se matricula no ADM Academy. Venha ser meu aluno. O link está aí na descrição do vídeo. E se você já está na ADM Academy, baixe o material que também está aí abaixo do vídeo, dentro da ADM Academy. A gente se vê numa próxima.